Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começando mais uma live, mais um tempo aonde juntos compartilhando da mesma fé, nos alimentando da palavra de Deus, sendo instruído pelo Espírito Santo. E que bom estar com você nessa manhã para nossa 8ª live dos 21 dias de jejum e oração. 21 dias que passarão, na verdade, de uma maneira muito rápida. Os dias têm passado e nós temos aproveitado esses dias com muita intensidade. Temos usufruído desse relacionamento com muita profundidade. Esse é o meu desejo, que você possa nesses dias encontrar um nível mais fundo, um nível mais fundo de intimidade, um nível mais fundo de relacionamento, um nível mais fundo de conhecimento de quem Deus é em sua vida, e você poder dessa maneira andar alinhado, entronizado, harmonizado, sintonizado com o Pai. Dessa maneira você vai viver a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Você vai ver o reino dos céus, que ele mesmo anunciou, dizendo: é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus não é comida, bebida, mas o reino dos céus é poder, é palavra de Deus, é vida, é alegria, é justiça, é paz. Isso a palavra nos deixa claro, aonde ele governa. Então esse é o meu desejo, que nós possamos viver o reino dos céus na terra. E falando de reino, nessa manhã eu quero falar um pouco sobre domínio. Eu quero falar sobre restaurar o domínio, E isso é um ponto muito importante. Amém? Então se sinta literalmente em casa, se sinta à vontade. Vamos juntos compartilhar da palavra, da meditação da palavra, que Deus possa edificar a sua vida aonde você estiver. E se essa palavra falar ao teu coração, direcione ela a outras pessoas. Amém? Para que a palavra de Deus possa visitar, possa tocar, possa curar, possa restaurar vidas aonde e da maneira que as pessoas assim estiverem. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura bíblica agora. Pegue sua Bíblia, Salmos capítulo 8. Vamos lá? Salmos capítulo 8, verso 3. Amém? Diz assim: quando considero os teus céus, o trabalho dos teus dedos, a lua, as estrelas que tu ordenaste, o que é o homem para que seja cuidadoso com ele? Ele faz uma comparação aqui, E o filho do homem para que o visites? Porque o fizeste por um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e com honra. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo dos teus pés, todas as ovelhas e bois, sim, os animais do campo, as aves do ar e os peixes do mar, e tudo que passa pela vereda dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. O que nós temos aqui? Nós temos o salmista fazendo uma declaração. Ele diz assim: quando eu começo a observar a criação das suas mãos, e ele começa a observar a grandeza. Alguém já parou de frente com o mar e ficou observando aquele mar gigantesco? Você olha assim, não tem fim, você começa a imaginar a grandeza de Deus. Muitas vezes a gente vê, aquelas furacões, tornado, violência da natureza, coisa monstruosa. A gente olha para a natureza, a gente vê os animais, e se você parar por um momento, você contempla o quão Deus ele é poderoso, e as obras da mão dele é perfeita. Foi Deus que criou tudo isso. O salmista começa fazendo essa exclamação: Senhor, quão maravilhosas são as tuas obras. E depois ele fala assim: e quem é um homem para que o Senhor seja cuidadoso com ele? O que somos nós diante dessa grandeza toda? Qual o valor que nós temos dentro desse ecossistema todo? E aí ele fala para que o Senhor visite a vida desse homem, minha, sua vida.
E aí ele fala mais, ele diz assim: e entregaste todas as obras da tua criação nas mãos dessa criatura, desse indivíduo, desse homem. Olha que interessante, Deus fez as coisas grandiosas, e o Senhor colocou tudo isso sujeito ao homem. Ou seja, Deus deu domínio ao homem. E nessa manhã eu quero falar exatamente disso. Como que você tem lidado com a capacidade, com o domínio que Deus te deu? O que tem dominado o teu coração? O que tem dominado a sua vida? Nós temos visto, muitas vezes, a gente se perder por um momento de ira, a gente se perder por um momento de desejo, um descontrole emocional, não sabendo controlar um impulso que nós temos em nós. Se nós não temos domínio, como que nós iremos reger, governar aquilo que Deus colocou, que é maravilhoso, que é extraordinário, que é a criação? O Senhor, ele disse a Adão, quando ele colocou Adão no jardim: domine sobre todas as coisas, Adão, multiplique, frutifique. Então existem 3 ordens do próprio Deus para o homem: multiplicação, frutos e domínio. O homem, ele se torna pleno nessa terra quando ele exerce esses 3 pontos: quando ele frutifica, quando ele multiplica os seus frutos e quando ele passa a ter domínio. Deixa eu dizer para você uma coisa: Deus está te levando para um tempo de frutos, porque os frutos, a partir do momento que você começa a dar frutos, você tem a capacidade de multiplicar aquilo que você frutificou. E a partir do momento que você multiplica os seus frutos, você começa a crescer e você começa a ter domínio. Isso em todas as áreas da sua vida. É uma regra, é uma ordenança de Deus que alcança a nossa vida desde a criação até a nossa consumação como indivíduo natural. Então, entenda uma coisa: a palavra diz em João capítulo 15: se vocês estiverem ligados a mim, vocês darão fruto e os vossos frutos permanecerão. Então eu estou te mostrando o caminho do fruto, o caminho do verdadeiro fruto, o fruto que não é algo paliativo, que resolve hoje, mas falta amanhã, mas o fruto que ele é constante. A palavra diz que o homem que é capaz de dar esse tipo de fruto é um homem que está alinhado com Deus, que está ligado na videira. O fruto dele não se perde, permanece para sempre. Depois você tem numa parábola aonde o Senhor dando alguns talentos, o Senhor, quando volta, ele pede conta do que você multiplicou, do que você fez com aquilo que Deus te deu. Entenda algo muito precioso: a multiplicação é uma equação que está no coração de Deus. Tudo que é de Deus cresce, amém? Fala isso para você mesmo: tudo que é de Deus cresce. Tudo que está colocado diante do Senhor, feito debaixo da direção do Senhor, tudo que é consagrado ao Senhor, tudo que é obedecido aos princípios do Senhor, vai crescer, vai multiplicar, vai se expandir. E quanto maior você se torna, mais você tem domínio. Agora, quanto menor nós somos, mais dominados nós também somos. Então nós precisamos entender que o Senhor nos fez para que nós tenhamos frutos, multiplicações e tenhamos domínio. Porque o Senhor, na verdade, sujeitou todas as obras da sua mão ao homem. Deus nos deu essa responsabilidade que não é pequena. Então tudo que está ao nosso redor, o Senhor nos deu a capacidade de domínio. Mas você precisa ir na origem. Você precisa em Deus restaurar a capacidade de dominar. O que tem dominado você? Um desejo? Um vício? Uma emoção que não, se você não consegue domar? Faça uma autoavaliação. Esses são dias que você está buscando Deus. Esses são dias que você está mergulhando em Deus. E esse encontro vai fazer com que você restaure o domínio. Amém? Porque Deus, Ele faz exatamente isso com o homem. Todas as vezes que um homem se encontra com Deus, ele tem o domínio restaurado na sua vida.
E esse é um ponto muito importante que o homem tem perdido. Nós perdemos e não nos damos conta. Nós não temos domínio das coisas que estão ao nosso redor, mas muito menos nós não temos tido domínio sobre nós mesmos. Então é um tempo que Deus te chama para que você domine sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, sobre as suas ações e sobre os seus desejos. Como você vai fazer isso? Buscando a Deus. Amém? Que essa palavra fique no seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos juntos agora orar, agradecer a Deus por ter tido, na verdade, esse tempo. Eu gostaria que você fechasse a sua Bíblia, colocasse a mão no seu coração, fechasse os teus olhos, se você puder, é claro, e vamos orar. Pai, Teu é o reino, Teu é o governo, Tua, Senhor Pai, é a glória. Nessa manhã nós nos sujeitamos diante daquele que criaste os céus, a terra, que fizeste tudo excelente. Grandiosas são as Tuas obras, grandioso é o poder com que o Senhor fez todas as coisas. E a Tua palavra nos diz que o Senhor nos deste domínio sobre tudo aquilo que criaste. Mas nós sabemos que pelo erro, pelo pecado, nós perdemos o domínio de nós mesmos, Senhor. Mas nesta manhã, o meu clamor é que os Teus filhos restaurem, encontrem o domínio sobre o seu eu, que eles aprendam a dominar seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, suas ações, para que desta maneira nós possamos ser um homem que sabe e que entende o que é domínio, e possamos juntos, nesse mergulhar com o Senhor, e nesse tempo, possamos ter domínio próprio, que na verdade a Tua palavra diz que é um fruto do Espírito Santo agindo no homem, Gálatas capítulo 5, Senhor, que cada um de nós tenhamos esse domínio próprio, e possamos viver as Tuas heranças, e que tudo que for colocado em nossas mãos não tenha poder de nos dominar, mas que nós tenhamos poder de dominar aquilo que está nas nossas mãos, que nunca as coisas nos tenham, mas que sempre nós tenhamos as coisas, que nunca nós possamos nos ver perdido, sem o poder de dizer sim, sem o poder de dizer não. Senhor, nos ensina a dominar sobre tudo que o Senhor coloca em nossas mãos, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo abençoe esse meu irmão, abençoe a sua casa, abençoe os seus planos, abençoe os seus projetos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados, que bom foi estar com você nessa manhã. Se Deus nos permitir, amanhã às 7 horas estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus, uma semana extraordinária sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus te abençoe, Deus guarde os seus, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, até mais, tchau.